Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Henrique Lima e esse é um corte do Chuta Pro Cine dessa semana em que nós falamos sobre o Quatrilho. Quem quiser ver na íntegra a história toda é só acessar a nossa live. Antes disso, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Bora ver o vídeo. Falando um pouco do Quatrilho, ele tem características muito parecidas com o cinema norte-americano. As imagens são mais paisagísticas, são um cinema mais modernizado, é baseado num livro. Quem escreveu o roteiro foi o Antônio Calmon, de várias novelas aí da Globo, mas é baseado num livro do mesmo nome, O Quatrilho, do José Clemente Pozenato. E aí, na época, o Quatrilho teve diversos elogios das revistas. Por exemplo, o Jornal do Brasil classificava ele como primeira flor do renascimento cinematográfico brasileiro. E, na época, o Brasil pulou de 0,1% de bilheterias para o cinema nacional para 4% de bilheteria do cinema nacional inteiro, porque era muito filme com apelo público. Aí vamos para história do Quatrilho. História do Quatrilho. Primeiro, Quatrilho é um jogo italiano que se instalou no Rio Grande do Sul. É um jogo de cartas em que você consegue roubar o parceiro do outro. E aí que vem o nome do filme, porque a gente é apresentado para uma personagem, a Teresa, vivida pela Patrícia Pilar, e ela se casa com o Ângelo Gardoni, personagem do Alexandre Paternoste, que depois ficou conhecido só em algumas novelas. E na sociedade ali, a gente percebe a forte influência da igreja, um patriarcal bem pesado, e aí você tem na época era muito comum, né? A história se passa na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, então você tem o dono da venda, isso em 1910, você tem o dono da venda, aí Marx tinha lançado seu livro Contra o Capitalismo, então você tem o italiano comunista, né, que vai, só que é aquele comunista que ele ia na venda do cara que vendia a bebida, mas ele falava assim, ó, um dia eu vou contra você, porque você que faz o sistema capitalista. E aí ele chamava os outros de comunistas. Os caras que estavam investindo na cidade eram comunistas, só que era o cara que dava sustento para ele. Então, voltando para a história principal, a Teresa, a personagem da Patrícia Pilar, ela casa com o Ângelo, e aí você é apresentado no filme a várias piadas machistas que hoje não se veem tanto. Por exemplo, quando tá na mesa do casamento, o cara fala assim, o primo dele fala assim, você tem que ser forte na cama, que senão eu vou lá e pego sua mulher. E daí o cara fala, daí ele responde, pô, e a Marieta? Ele falou, pô, daí eu devolvo a Marieta. Daí você fala, que sociedade é essa? Mas era 1910, né? Mas daí eu vou trazer uma outra curiosidade. E eles são apresentados a um outro casal que é formado pela Glória Pires, que é a Pierina, e o Máximo, que era interpretado pelo Bruno Campos, que depois ele fez algumas séries no exterior. Só que daí, na época, como é retratado no livro, a Patrícia Pilar é uma mulher que não servia, entre aspas, porque ela não tinha o padrão dos italianos, que era ser mais rechonchuda, mas ela tinha curvas, então fala, é muito magra, né? E ela começa a ficar também infeliz com o marido, porque o marido quer trabalhar, quer construir a vida. E ela achava que a vida depois do casamento era só relação sexual. Daí ela fala, opa, tem alguma coisa estranha. Aí ela começa a se envolver com o Máximo, que é o marido da prima. Os dois, no meio do caminho, zarpam da cidade, vão para... Antes disso, os dois maridos viram sócios. E aí, você é apresentado a moinhos de milho, produção de vinho, tudo que construiu o Rio Grande do Sul. Só que aí a gente chega na parte
em que a Teresa se envolve tanto com o Máximo no meio do trabalho dele, que é uma cena icônica do cinema brasileiro, que eles se beijam atrás de uma cachoeira, que é uma cachoeira lá em Gramado, que eu já tive a oportunidade de visitar e falar, ó, aquela é a cachoeira onde foi gravado com a trilha. E aí eles pegam e zarpam dali, só que eles nem falam para onde vão. Só o dono da venda fica sabendo. E o roteiro é tão, que é do livro, né, é tão machista que o cara, na hora que o cara vai fugir com a Patrícia Pilar, ele fala assim, conta lá pro Ângelo, mas não esquece de levar as compras dele, hein? Porque senão ele vai ficar bravo com você. Ele não vai ficar bravo com você porque eu tô fugindo com a mulher dele. Ele tá bravo porque não levar as compras. E daí o Ângelo recebe essa notícia e ele passa essa notícia pra Pierina. Eles, no começo, a Pierina fala, ela fica calada e tal. E no dia seguinte ela vai conversar com ele e fala assim, mas o cara da venda trouxe ou não trouxe as compras? Tipo, a preocupação dela também era as compras. Porém, os dois acabam juntos, a prole de filhos só aumenta, só que daí a gente tem como a sociedade era na época, a igreja recrimina os dois. Não recrimina o casal que fugiu, recrimina os dois que estão na cidade, porque se os dois eram casados, o que eles estão fazendo juntos? E aí o resto da cidade começa a olhar torto para os dois, como se, vocês são um casal errado. Peraí, mas antes, como que era, né? Só que, ao passar do filme, quem vai ganhando dinheiro na cidade é o Ângelo. E daí, você sabe como né? A igreja começa a mudar de ideia. Não, vem aí, vamos conversar, né? E aí eu volto lá no cara que é comunista, ele fala quando ninguém queria ajudar o Ângelo e a Pierina a fazer o moinho na cidade, trocar a farinha que eles faziam e vender a farinha que eles faziam para construir mais outras coisas, aí o comunista é o que toma a frente, fala assim, opa, se é para derrubar a igreja, que é a instituição capitalista desse país, eu vou atrás de você, eu vou te seguir, eu vou pegar trabalhador para você. E daí o cara fala assim, mas aí eu vou ser seu patrão. Daí o comunista responde, eu derrubo a igreja, depois eu derrubo você. Mas, brincadeiras à parte aqui, é um filme que simboliza a volta do cinema nacional. Ele, na época, era um domínio ali. Hoje você tem um domínio da Globo Filmes, que distribui tudo. Na época você tinha algumas famílias que produziam filmes. E a família Barreto era uma delas, que era formada pelos pais Luiz Carlos Barreto e a Lucy Barreto, que são produtores do filme. O Fábio Barreto já falecido, que faleceu no começo da pandemia, mas ele ficou em coma quase 2 anos depois de um acidente de carro. A trilha sonora é do Caetano Veloso, daí o pessoal vai falar, pô, mas o Caetano Veloso é o que tem no Brasil. Se vocês forem assistir Rivais, o novo filme da Zendaya, a trilha sonora é do Caetano Veloso. Então, ele tinha todo um aparato por trás que o levava a concorrer ao Oscar. Primeiro, ele se aproximava muito de histórias americanas, de drama baseado em traição de casais, mostrava colônia, mostrava costumes. Para a época, foi um grande marco, porque era um cinema que já mostrava estabilidade, não eram os primeiros filmes lançados, então ele já mostrava ali já mais técnica, né? Ele mostrava. O roteiro, junto com a fotografia, ajudaram o filme. A gente tem um problema no filme, um problema do cinema nacional que tá começando a se resolver, chamado som. O som do cinema nacional peca, mas isso é em todos. Aí é uma experiência que eu participei até quando eu fui diretor lá do curta. A gente colocou microfones diretos, etc. E o que parece é que as produções antigas só tinha o boom
não tinha microfone de lapela, não tinha nada. Então, o som fica muito som ambiente e você não consegue captar o som direto da fala das pessoas. E daí, eu lembro que na época, às vezes, você punha legenda no filme para saber o que o cara tava falando, porque era tão baixo, né? Aí, junto com todo esse ambiente que tinha produção, tinha investimento em distribuição, em exibição, o Quatrilho fez uma bilheteria de 1.118.000 pessoas no cinema. Para a época que estava começando o real e uma parte de gente ainda está se restabelecendo economicamente, é muita gente no cinema. Aí o Quatrilho foi pro Oscar e perdeu por um filme que a gente no Brasil não teve muito acesso, chamado A Excêntrica Família de Antônia, um filme holandês, mas quem não assistiu o Quatrilho, assista, vale pelas imagens, vale para conhecer como nasceram as pequenas cidades gaúchas e pode depois adaptar a sua história aí de quem é descendente, porque é muito parecido. E você vai ver uma diferença do cinema dos anos 70, muito baseado na pornochanchada, e o cinema do Quatrilho. Por mais que, assim, o som faça diferença, as imagens, o roteiro, a produção, tudo, no Quatrilho você acha. Então, o Quatrilho, para quem procurar, está no Telecine, que você consegue acessar ou pela Claro TV, ou pela Amazon Prime, ou Globoplay. É o Globoplay, exato. Daí a gente tem aí o começo dos gaúchos, como os gaúchos estavam se estabelecendo aí do lado do italiano, né? Porque eu conheço muito do lado também dos alemães, mas vale a pena a tradição e pelo cinema nacional, para prestigiar mais o cinema nacional, vejam o Quatrilho.